Bom dia, gente. Já vou direto. Deus me incomodou em Atos 6, 7, sobre a história de Estevão, o mártir, o famoso mártir que morreu apedrejado, né, como cristão. Mas quando eu fui ler a história, eu levei um susto. Sabe, gente, essa história começou quando os apóstolos foram procurados pelas pessoas, né, de uma maneira geral, cobrando que a igreja não estava dividindo bem aquilo que eles recebiam de bênçãos de todos, né, que era para compartilhar. E que algumas pessoas que eram, inclusive, gregos e convertidos, né, não estavam recebendo da mesma forma, as viúvas e tudo mais. Os apóstolos tinham que pregar a palavra, tinham que aconselhar, fazer um monte de coisa. Então, eles decidiram que eles não podiam ficar preocupados com essa parte, né, desse cuidado. Então, decidiram que iam escolher 7 pessoas para cuidar disso para eles, tá? Administrar essa parte. E o primeiro que foi escolhido foi Estevão. E depois mais 6 pessoas. Eles falam os nomes, mas eu não decorei. Mas não importa. Estevão era muito ungido. Não à toa que ele foi escolhido como o primeiro. Ele realmente fazia tudo isso e pregava a palavra, ensinava a palavra, como os apóstolos faziam. Ele não se furtou a nenhum tipo de obra que viesse pelo Espírito Santo dentro dele. Isso é muito importante, porque o verdadeiro cristão não é dirigido pelo mundo, não é dirigido pelas leis de igreja, nada, lideranças, nada. É pelo Espírito Santo. Bem entendido. Bom, como ele começou a fazer dessa forma, ele começou a levantar inveja, ciúmes. Por quê? Ele começou a receber muito mais unção, poder, autoridade de Deus. Deus se agradou daquele coração. E a inveja, a cobiça de ter aquele espaço que ele tinha, o respeito que ele tinha, fez com que ele fosse denunciado às autoridades como alguém que estava, pelo contrário, afastando o povo de Deus. Olha só, gente, a história sempre é a mesma. Estevão foi levado a julgamento, foi acusado, como Jesus, pelo próprio povo cristão, né? Pelos aqueles líderes que queriam poder, controle, né? Que queriam, na verdade, estar em posição de liderança e não de conquistar uma liderança natural que vem pelo Espírito Santo. E é interessante que ele foi apedrejado até a morte. Se vocês lerem, vocês vão ficar impressionados com o que aconteceu ali. Mas o mais impressionado eu fiquei quando eu comecei a receber de Deus as revelações. Deus me falou sobre São Francisco de Assis, Deus me falou sobre Madre Teresa de Calcutá, Deus me falou sobre Joana d'Arc, todos mártires que serviram e depois, para que voltassem a ter controle, eles foram completamente sufocados ali, né? Perseguidos mesmo. Agora, onde estavam os apóstolos na hora em que Estevão estava sendo apedrejado? Não tem um ali para defender Estevão. Senhor, Jesus jamais faria isso. Jesus sabia que tudo acontece por uma razão. Ele já tinha esse entendimento. Mas eles levavam a ele aqueles que iam ser julgados. Como aconteceu com a mulher lá, adúltera, que não tinha um homem, né? Só tinha a mulher. Mas, de qualquer maneira, ela era propriedade, podia se fazer com ela o que quisesse. Agora, aquele homem, né, devia ser importante, devia ter condições. Então, quem vai mexer com ele? Não, vamos sacrificar a mulher para ela aprender e nenhuma outra mulher fazer igual. Sabe, gente, o homem, o ser humano, é naturalmente injusto. Por isso não devemos julgar. Eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para mostrar a vocês o quão é importante nós começarmos a pregar a palavra com o Espírito Santo. Sabe o que é isso? Isso é primeiro olhar para dentro de si, ver a palavra dentro de si
Porque o Espírito Santo está dentro de nós. A semente crística já vive em todos nós a partir do momento em que o sangue de Cristo foi derramado sobre toda a terra. É claro que para receber a autoridade e o poder, nós temos que receber esse sangue com entendimento e conhecimento. Mas ele já está sobre todos nós. Foi feito para todos o sacrifício. Mas se a gente não evoluir, nós não vamos entender nada. É por isso que Deus me mostra mesmo, desde o início no meu coração, a grande resposta para o mundo é Deus e seu Filho primogênito, Cristo. Jesus de Nazaré, o Cristo. Porque foi o sacrifício que ele fez, que está diante do altar, até que todo o tempo do entendimento se cumpra. E ele ainda diz, eu tenho que ir ao Pai levar o sacrifício, porque aí virá o Espírito Santo que vai convencê-los da justiça e do pecado. Por quê? Porque a centelha dele viria para cá, todos nós. Mas se nós não agirmos com dignidade, com respeito real ao amor incondicional, nós vamos estar patinando na neve, morrendo de frio, correndo o risco de morrer congelados, porque o coração não esquenta, o amor não nasce, não flui, e nós estamos no nada, numa geleira só, do coração duro de pedra, aonde o sentimento e o calor não entra. Vamos orar, Senhor, mas com entendimento. Oração que flui de dentro para fora, ela fala tudo o que a gente precisa ouvir. Eu amo a gente. Eu escutei dentro de mim. Pensa sobre isso, gente. Nós não podemos deixar o mundo se perder. Será que nós, que somos a família de Deus, feitos para ser a família de Deus, não vamos nunca entender isso? Como que nós podemos ser mordomos das coisas dele? Mordomia é para todos. E é ele que nos dá.